Quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou diante dos amados e das amadas para levar ao seu coração uma palavra de reflexão diante das atuais circunstâncias no Brasil e no mundo. No nosso contexto, além do Brasil, nós temos ali a guerra da Ucrânia com a Rússia, nós temos outros conflitos mundiais em outros países, nós temos conflitos urbanos, conflitos familiares, conflitos sociais de todas as naturezas. Nós estamos vivendo um tempo de muitos conflitos. E eu sei que tudo isso devido ao homem ser, em muitos casos, desonestos, o homem ser, em muitos casos, indiferente a Deus, os homens serem, em muitos casos, totalmente desumanizados, os homens estarem cumprindo uma agenda carnal e satânica neste mundo. Até porque estamos no tempo da instalação da nova ordem mundial, onde muitos estarão sujeitos a muitas maldades, a muitas coisas terríveis que ainda irão acontecer. Porém, é bom que se saiba que o Senhor tem feito uma promessa maravilhosa para a sua igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos empunhando a bandeira da liberdade espiritual. Liberdade espiritual é a liberdade que temos de falar com Deus em qualquer momento da nossa vida. Liberdade espiritual é a liberdade que temos de clamar ao Senhor em quaisquer circunstâncias. É a liberdade que temos de poder saber que o Senhor nos atende, que o Senhor nos conforta, que o Senhor nos consola, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos dá ferramentas espirituais, porque a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. As armas da nossa milícia são poderosas para a destruição das fortalezas. E sabemos que o que acontece no mundo, não há séculos, mas há milênios, é a operação satânica. Sabemos que Satanás começou a operar no Jardim do Éden, e por causa da sua operação, Deus teve que expulsar Adão e Eva dali do Jardim do Éden. E ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não praticou nenhuma injustiça quando assim o fez. Ele fez uma reunião da serpente com Adão e Eva. E ele deixou bem claro em Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. As atenções do mundo hoje estão voltadas para resultados de eleições. As atenções do mundo hoje estão voltadas para a economia. As atenções do mundo hoje estão voltadas para muitos acontecimentos de peso na atual geração, no tempo que estamos vivendo. Porém, que se saiba que os céus e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor não passarão. E ele tem falado a respeito do arrebatamento da sua igreja, dos seus fiéis. E nós precisamos, os fiéis, de estar preparados 24 horas por dia. Pode ser até mesmo que antes que chegue o mês de dezembro, nós sejamos arrebatados. Tudo pode acontecer. Então, precisamos estar alertas. E eu quero deixar uma meditação para os amados irmãos e irmãs, baseado no Salmo 89, versículo 14, que nos diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, o trono de Deus, ele tem por base a justiça e o juízo. Qual é a diferença entre essas duas palavras? O juízo, ele é baseado na justiça. O juízo
é o julgamento que Deus faz em relação ao homem. Existe o céu e existe o inferno. O juízo de Deus é a sentença final, mas só que esse juízo sempre ele é baseado na justiça. E a justiça de Deus é algo fantástico, porque nós podemos ser justificados pelo sangue de Jesus. Somente o Senhor Jesus pode nos justificar. A Bíblia fala, por exemplo, que a justiça tem a ver com julgamento. Em Gálatas capítulo 6, versículo 8, está escrito: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O julgamento de Deus também leva em consideração, principalmente, se nós, os servos do Senhor, estamos semeando na carne ou no Espírito. O que seria semear na carne? É andar na carne, é dar ouvidos à voz da consciência e desprezar a voz de Deus. É dar ouvido à voz do mundo e desprezar a voz de Deus. É dar ouvido à voz de Satanás e desprezar a voz de Deus. Então é necessário que entendamos de uma vez por todas que nós somos julgados se nós andarmos na carne ou se nós andarmos no Espírito. E quem são os que andam no Espírito? Quem são aqueles que semeiam no Espírito? São aqueles que são obedientes ao Espírito Santo, são aqueles que leem a Bíblia não apenas por curiosidade, mas para conhecer a vontade de Deus e praticar essa vontade, porque o Senhor nos tem chamado para nós vivermos em obediência. A palavra do Senhor fala em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E ainda Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A palavra de Deus, ela deve ser vista como o elemento básico para que as nossas vidas tornem-se vidas frutíferas na presença do Senhor, porque tudo o que fizermos será para agradar ao Senhor e não para agradar a nós mesmos. Por isso o Senhor falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então a autonegação é uma das características básicas de quem quer semear no Espírito, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Nós não temos que lutar contra outro ser humano, mas nós temos que lutar contra o nosso ego e contra as potestades malignas, porque por mais que muitas pessoas não queiram admitir, o mundo invisível de origem maligna, ele exerce uma forte influência sobre as pessoas, e as pessoas que não estão buscando o Senhor em oração de maneira adequada, elas são mais vulneráveis, pois são fracas. E então as pressões dos demônios levam pessoas ao suicídio, ao homicídio, às contendas de palavras, aos pecados da carne, pecados sexuais, etc. As pressões que os demônios exercem é exatamente para que os crentes saiam da presença de Deus e vivam uma vida totalmente repreensível. Não me refiro a uma vida irrepreensível, me refiro a uma vida repreensível, isto é, uma vida em que está dando oportunidade para Deus se entristecer com essa pessoa. Por esse motivo, a Bíblia, Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 23, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É necessário que nós semeemos no Espírito. A Bíblia fala em Romanos 8,14 que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Semear no Espírito é obedecer a Deus. Semear no Espírito é considerar as palavras de Deus antes que tomemos nossas decisões, nas nossas atitudes, no nosso viver diário. A Bíblia fala em Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que é reconhecer ele em todos os nossos caminhos? É semear no Espírito. Como é que eu reconheço? Reconheço quando eu olho para a palavra e ela me diz, por exemplo, não mintais uns aos outros. Então,
mesmo que eu vou ficar em um certo prejuízo, mas eu tenho que dizer a verdade. A palavra do Senhor é ela que ilumina a minha vida, é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho, conforme o Salmo 119 e versículo 105. Então o entendimento, ele tem a justiça como julgamento, e eu citei Gálatas 6:8. E quanto ao juízo, agora eu vou citar Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Muitas das vezes as pessoas ficam apavoradas com as impiedades dos ímpios, aqueles pecadores contumazes que continuam pecando, promovendo injustiça às pessoas, injustiça àqueles que o cercam, e muitas das vezes são gestores que estão praticando injustiça para toda uma população. Mas nós temos que entender que o nosso trabalho como igreja é clamar a Deus por justiça. Bem-aventurados que têm sede de justiça. E nós temos sede de justiça, porque sabemos que a justiça de Deus, ela vai depois gerar o seu juízo. A palavra do Senhor fala no Salmo 92, versículo 7, que brotam os ímpios como a erva, né? Mas eles serão destruídos para sempre. Então eles brotam como a erva, né? E florescem aqueles que praticam a impiedade, mas para serem destruídos para sempre, isto é, vão todos para o inferno. Então, nós precisamos de observar esses detalhes. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o juízo é a sentença final. Após a morte segue-se o juízo. Muitas pessoas, elas fazem muitas maldades e parece que vão viver impunes. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe. Aqui na terra, entre os mortais, ninguém vive para sempre. As pessoas chegam um dia que elas vão embora, elas vão fechar os olhos. E a partir daquele momento, seu espírito, alma e corpo será enviado para o céu ou para o inferno. E nenhum ímpio irá para o céu, a não ser que, antes de morrer, ele se arrependa de todos os seus pecados, os confesse e de fato se converta de todo o seu coração. Caso contrário, a ida para o seu inferno estará garantida e lá será torturado por toda a eternidade. As chamas do inferno irão queimá-lo e o seu corpo lá não será destruído. Lá não há morte, lá só há sofrimento, ranger de dentes. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas vidas, porque muitas pessoas se envolvendo com as coisas do mundo se esquecem de que seremos e somos julgados pelo próprio Deus. E fica pior para aqueles que se dizem crentes, que vivem em uma igreja evangélica e que proclamam o evangelho, mas têm pecados ocultos em sua vida. É tempo de conserto, é tempo de nós semearmos somente no Espírito e não na carne. Agora vamos falar da misericórdia. Misericórdia fala de perdão. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O problema é que tem pessoas que gostam de praticar certos pecados e essas pessoas estão vivendo na prática desses pecados e até aquele momento nada os tem convencido de que são pecados que poderão levá-las ao inferno. Sabia que tem crente que passa em loja de sex shop para poder comprar instrumentos para poder usar no seu próprio corpo? Eles não sabem que esses instrumentos foram inspirados por demônios. Tem pessoas que, para apimentar a relação íntima do casal, eles fazem muitas coisas loucas, coisas que certamente o Senhor proíbe, ok? Como, por exemplo, a sodomia. Observe que os meus olhos não podem ouvir e os meus ouvidos não podem enxergar. Será que deu para você entender onde eu quis chegar? Cada um tem sua função e nós devemos de respeitar como Deus criou, como Deus fez. Imagine eu querer falar pelo nariz e respirar pela boca. Respirar pela boca até certo ponto a gente pode, mas a boca não foi feita para isso.
Quem foi feito por isso eu tenho um nariz, ele foi feito para a gente respirar, sentir o cheiro, já a boca sente o sabor, não é? A boca, por exemplo, ela não ouve, a boca não enxerga. Então, a boca tem suas funções, devem ser respeitadas. O nosso nariz, nossa parte respiratória, nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, nossos dedos, tudo que temos é para a glória do Senhor. O salmista disse, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. É necessário que nós, nesses dias, possamos meditar. Pai, há alguma coisa na minha vida que eu pratique, que eu pense, que não seja do teu agrado? É necessário que tenhamos um coração flexível, um coração aberto, um coração contrito, um coração quebrantado, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos corrigir. Muitos crentes estão indo para o inferno, e muitas vezes por causa de pecadinhos que eles acham que são muito dinhos, muito miudinhos, muito pequenininhos e que Deus não vai levar isso em conta. Mas leva sim. Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado e ponto. E nós sabemos que o Senhor Jesus tem uma especialidade. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 29, quando o próprio João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, observe que o apóstolo João fala em 8, versículo 32, do capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João. Está escrito assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade faz parte de conhecer aquilo que possa impedir-nos de entrarmos no inferno. Então essa verdade vai nos libertar de nós continuarmos vivendo uma vida de aparência apenas. Muitas pessoas têm chance de pecar e não pecam. Muitas pessoas têm chance de pecar e pecam. Então, cada um se encaixa em um dos casos. Só existem dois casos. Quem tem a oportunidade de pecar e peca, e quem tem a oportunidade de pecar e não peca. Então, primeiro, temos que resistir ao nosso próprio ego, semeando no Espírito, e temos que resistir ao diabo. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, ele foge e volta. Só que ele, quando vai encontrando barreiras, então ele começa a entender. Por exemplo, quando eu, no início, antes de eu me converter, eu fumava. E o demônio sempre colocava essa vontade, fazia o meu organismo sentir desejo de cigarro. Se eu sentisse o cheiro de uma fumaça, dava vontade de fumar um cigarro. Só que quando o Senhor Jesus me libertou, a libertação foi completa e total. Nunca mais fui tentado. Posso ver que qualquer pessoa fumando, não me sinto tentado a nada. Por quê? Porque a libertação que o Senhor Jesus dá é uma libertação completa. Também eu bebia muita cerveja e o Senhor me libertou. Então a libertação ela é completa. E muitas décadas se passaram, eu estou muito bem, graças a Deus, estou com muita saúde, graças a Deus e tão somente a Deus. Agora, como que eu conheci a verdade? A verdade vinda do Senhor. Essa verdade me libertou. Por isso que o crente precisa estar em contato constante com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai iluminando os seus pensamentos e vai norteando a sua vida, levando o crente a ter sempre uma direção que agrade a Deus. Essa direção está escrito em Provérbios 4:18, que está escrito assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito será no céu. Então aqui eu quero que você entenda que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O tempo está se esgotando. Todos os sinais apontam para a vinda do Senhor arrebatar a sua igreja. Um dos grandes sinais foi o renascimento de Israel depois da diáspora, que ele ficou 1800 anos sem poder voltar para a sua terra. E graças a Deus que Deus usou a Inglaterra, juntamente na Liga das Nações, para poder expulsar os otomanos de Jerusalém e assim dar posse outra vez, tomar conta de Jerusalém, porque ela foi dominada por muçulmanos. Todavia, mesmo as cruzadas que começaram lá no ano 1000 e alguma coisa depois de Cristo, não conseguiram libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. Somente a Inglaterra, com a ajuda da Liga das Nações,
ela dominou e libertou Jerusalém. E depois disso, lá no ano de 1897, aproximadamente, um cidadão chamado Theodor Herzl, ele começou o movimento sionista, que é o retorno dos judeus para Jerusalém. E isso começou e continua até hoje, só que hoje não está em uma escala tão grande como no início. E logo em seguida tivemos a Guerra dos 6 Dias, quando as 100 milhões de árabes tentaram acabar com Israel, só que eles se deram mal, que o Senhor pelejou por Israel, Israel até expandiu o seu território. Um dos sinais da vinda do Senhor Jesus em glória, da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja, será exatamente, e foi e está sendo o quê? O retorno de Israel. A nação de Israel renasce, não é? Renasce. E depois desse renascimento, a multiplicação da iniquidade sobre a terra, tudo isso, e hoje nós vemos que a prática de ocultismo, a bruxaria, a feitiçaria, o satanismo, tudo isso tem sido sinais fortes da vinda do Senhor Jesus. E mais um sinal forte, a imoralidade sexual que cresce, observe, pedofilia, zoofilia e tantas outras práticas sexuais abomináveis, e também a sodomia, como os sodomitas, né, aqueles da cidade de Sodoma e Gomorra, que simplesmente como se ressuscitassem, estão em toda a terra. Então são movimentos onde o homem se sente mulher, onde a mulher se sente homem, vai por aí afora, e assim está sendo, e a terra está contaminada. Isaías já falava isso no capítulo 24, versículo 5, porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra está contaminada, só há um povo nessa terra, os verdadeiros e fiéis crentes. Nem todos os crentes são verdadeiros, nem todos os crentes são fiéis, mas os verdadeiros, eles são a luz deste mundo. Por isso eu quero te incentivar, meu amado e minha amada, a que, a partir de hoje, intensifique suas atividades espirituais, vigie mais, leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, seja mais vigilante, se santifique, porque nós estamos vivendo um tempo difícil e nós precisamos estar preparados. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte óleo sobre a tua cabeça. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que esta mensagem ela venha como um bálsamo para a tua alma e que você se sinta feliz em saber que Jesus te ama e que o Senhor ele tem bênçãos para a tua vida. Ele tem bênçãos, mas ele também tem correções. E nós, quando aceitamos as correções do Senhor, nós somos filhos e não bastardos. Os filhos sempre aceitam a correção, porque o Senhor, quando nos corrige, está demonstrando o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, e Ele quer que nós estejamos preparados, porque o que mais o Senhor almeja é que um dia possamos encontrá-los face a face nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail de contato é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Dê um like, compartilhe, faça um comentário, ajude o meu canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe de verdade, porque isso vai ajudar também muitas pessoas que precisam dessa meditação. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.